De volta com o nosso programa, com o nosso Tudo Posso. O assunto agora é autismo. Falta de interação com outras pessoas, pouco desenvolvimento da comunicação e repetição de comportamentos. Estes podem ser alguns indícios que podem passar até despercebidos para a maioria da população, mas que revelam detalhes de uma doença que atinge quase 2 milhões de pessoas aqui no Brasil. Segundo a Organização das Nações Unidas, o autismo. E para isso nós estamos recebendo, para discutir esse assunto, o psiquiatra Dr. Leonardo Maranhão, para esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto. Doutor Leonardo, bom dia. Bom dia, Obrigado Rafael. pela tua presença. Obrigado, Olha, ao Rafael. lado do doutor Leonardo está a Tamires, Bom é dia. isso? E também está o Gu. Oi, Gu. Ele está se vendo na televisão, está encantado lá, né? E olha, hoje, para começo de conversa, tá todo mundo de azul aqui. Dia do azul. É isso? Por que azul, doutor Leonardo? Por que a cor está associada a essa conscientização sobre o autismo? A cor azul, Rafael, ela está ligada justamente em razão de, para cada quatro crianças meninos, temos uma criança menina com autismo. Então a proporção entre meninos e meninas é 4 para 1. Então a incidência é maior nos meninos, é isso? Nos meninos, 4 para 1. E a cor azul foi escolhida em razão da cor azul ser uma cor ligada ao sexo masculino. Perfeito. Vamos explicar então o que é o autismo, doutor? O Então, autismo infantil, né? É isso? Dessa É forma isso que eu mesmo, falo? exatamente, Rafael. O autismo infantil é um transtorno do desenvolvimento da criança de forma global que acarreta alterações em várias áreas, como a fala, como a sociabilidade e interação da criança com outras pessoas e do comportamento. Isso de uma forma bem básica. Bom, e na verdade são os pais que percebem essa Os pais essa são os primeiros a dificuldade. suspeitarem Aham. que há alguma coisa errado com a criança. As pesquisas mostram que a criança, quando está com 12 meses de idade, o bebê com 12 meses, 20% dos pais percebem que a criança tem alguma alteração, tem uma suspeita. Quando a criança está com 18 meses, 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, 50% dos pais já percebem algo diferente. E com 36 meses, 80% dos pais já têm aquela suspeita muito grande a respeito de que algo está acontecendo com meu filho. Existe algo de diferente nele. Tamires, lá foi assim também? Com o Gu? Foi isso? Sim, a gente percebeu que a gente chamava ele, ele não olhava, que chamava pelo nome, ele também não respondia de nenhuma forma. A gente, no princípio, achou que ele tinha surdez, mas aí fez os exames iniciais, né? Percebeu que não e que não tinha também nenhum problema neurológico, mas a gente sempre percebeu que ele era um pouco mais difícil para lidar, sempre chorando muito, a não aceitação, a dificuldade de interação, esse contato visual. A gente pode dizer que o diagnóstico até do Gu foi precoce? O diagnóstico foi feito na época adequada. A gente percebe que o diagnóstico, do ponto de vista comportamental, ele dá para ser feito dos 18 aos 36 meses. Na média, a média, segundo dados americanos, é por volta dos 5 anos de idade, 5,5 anos. É um pouco tarde. O ideal é que seja feito por volta dos 2 aos 3 anos de idade, já que o diagnóstico precoce leva também uma intervenção mais adequada e Agora, doutor, a gente percebe, né? Pelo menos eu já ouvi falar que existem tipos de autismo ou graus de autismo. É isso mesmo? Então, isso são duas classificações diferentes, Tá. Rafael. Os tipos de autismo seguem a classificação internacional de doenças, que são os 5 grandes tipos, que é o autista clássico, que é a síndrome de Asperger, que é a síndrome de Rett, a síndrome desintegradora da infância e o autismo atípico. Quer dizer, todos são autismos, é Todos isso? são autismo, mas são tipos Com diferentes. características diferentes. diferentes. Os graus seguem a classificação americana de 2 anos atrás, em que eles preconizam o autismo como um espectro, um transtorno do espectro autista. E, ao invés de dividir em tipos que assim consideram mais difícil e demorado para se fazer o diagnóstico, eles entendem que é melhor o médico observar as características gerais dessa criança, as dificuldades e transtornos e fazer o diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autista, e, na sequência, avaliar a gravidade, leve, moderado ou severo.
e assim acompanhar com o tratamento essa gravidade. A maioria das pessoas que têm autismo se encaixam em qual grau? Na Tem época do tem estudo diagnóstico, sobre isso? por volta dos 36 meses, as crianças, em geral, ou têm um grau moderado ou severo. Uhum. Com isso, permite com que a observação dos pais ocorra mais cedo. A gente percebe que os graus mais leves, em geral, buscam ajuda médica por volta dos 5, 6 anos de idade, já que é nesse momento que se observa uma dificuldade de socialização maior. Tá. O fato, então, do Gustavo, né? Ter despertado a atenção dos pais com antecedência, vai Correto. facilitar em que o processo dele, então, doutor? Facilita na intervenção. Existem janelas do sistema neurológico. Aham. Por exemplo, uma criança que nunca conseguiu falar até os 3 anos de idade, ela vai ter mais dificuldade de ser estimulada a adquirir a fala em linguagem e comunicação. Uma criança que nunca falou até os 7 anos de idade, a possibilidade de reversão, já que o sistema neurológico se amadurece nesse momento, é muito menor. Então, quanto antes você conseguir fazer o diagnóstico, é mais fácil para a criança realmente obter o benefício do tratamento. Tamires, hoje o Gustavo ele ganha, né? Ele tem acesso, né, a um atendimento multidisciplinar, né? São vários profissionais que trabalham com ele, não é isso? Sim, ele está incluso na rede pública de Araras. Aham. Tem sido muito bem acompanhado, tem a professora auxiliar, ele também é acompanhado pela sala de recurso, faz fono, faz TO e está fazendo psicóloga também. Isso faz diferença, você já percebeu diferença no desenvolvimento dele? Sim, ele faz terapia desde os 2 anos. Qual que é a idade dele hoje? Ele está hoje com 3, ele faz 4 em agosto. Aham. Mas a gente percebeu que ele melhorou muito. Deve ser assim mesmo, doutor? É assim mesmo. O que é importante, Rafael, do diagnóstico, porque sem o diagnóstico, o paciente e o familiar não tem o relatório. Esse relatório ou laudo médico é o que define para a criança conseguir todos esses benefícios e conseguir ter o tratamento. Sem o diagnóstico, ele fica estacionado no mesmo ponto e não consegue obter nada que tem direito. Os profissionais ainda conseguem enxergar o autismo logo de cara ou é um diagnóstico difícil de fechar, doutor? É um diagnóstico complexo e difícil. Ainda falta muita capacitação, acredito que dos profissionais que atendem as crianças, os colegas pediatras, os professores. Graças a Deus, assim, isso tem melhorado com a conscientização anualmente, mas é um diagnóstico difícil, já que você tem que descartar outras patologias neurológicas e orgânicas. E a causa? Então, a causa, não existe uma causa única. Existem investigações que apontam para múltiplas causas ou fatores associados ao autismo. Existe uma divisão entre fatores genéticos e fatores ambientais. Os fatores genéticos já se investigaram e já estão apontados 300 a 500 genes ligados ao autismo. Do ponto de vista ambiental, existem alguns fatores que estão associados a ter o risco de ter uma criança autista, como, por exemplo, a poluição, como, por exemplo, o uso de remédios na gravidez, fatores ligados à própria condição do parto e pós-parto, pré-eclâmpsia, e também a idade avançada paterna. São fatores que estão associados, mas não existe uma causa única, já que sugere que seja realmente uma coisa muito mais multifatorial. Tamires, no caso de vocês, né, os médicos chegaram a apontar uma causa para o autismo do Gustavo? Não. Não. A gente fez todos os exames que foi do nosso alcance, o genético, ressonância, descartou, como o doutor disse, outros Quer dizer, problemas. não só o Gustavo passou por exames, mas você também e o Davi, é isso? Não, o pai com a mãe não, porque como não achou nenhuma, poderia falar defeito, doutor? Uma falha genética Não houve no Gustavo? Isso. Não houve nenhum não. problema Tá. nele. Então, no exame dele não foi isso. apontada uma falha genética, é isso? Então, naturalmente, correto. não precisava submeter vocês a Correto, isso. Tá certo. correto. Bom, vocês vão continuar com a gente aqui. Eu vou dar um recadinho importante. Tem muitas perguntas para fazer. Aliás, o público de casa, se quiser participar, é muito fácil, hein? tudoposso@redefamilia.com.br. Manda para cá a sua pergunta. É um assunto ainda muito desconhecido, até mesmo pelos próprios profissionais. O próprio doutor falou que é um diagnóstico difícil de fechar.
E hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, por isso que a gente está de azul aqui e trazendo essas informações para vocês. Mas agora vem comigo, porque é hora de falar das novidades da Oiti. Olha, é hora de falar do ômega 3 da Oiti. Ele é um produto 100% natural, é extraído do óleo de peixes de águas frias e profundas e tem as famosas substâncias EPA e DHA, muito recomendadas pelos médicos. É ótimo para as pessoas que sofrem com diabetes, colesterol, dores, osteoporose, artrite, artrose, pressão alta, insônia, melhora a concentração e atenção, mulheres, hein? Para vocês é fantástico, porque ajuda nos problemas da menopausa. Para que sofrer com calorão excessivo e indisposição? Eu te convido agora a acompanhar comigo o depoimento de um cliente que usa a prova Indica, o ômega 3 da Oiti. Eu tomei o primeiro kit por 90 dias. Aí melhorei bastante, então fiz outro pedido. Eu já estava sentindo uma melhora, né? Aquela depressão, aquele mal-estar, aquele cansaço estava desaparecendo, os pés desinchou. Eu sempre recomendo que quem comprar não compre de outro produto, compre da Oiti, porque eu sei que é muito bom, né? Conviva melhor. Está mais do que na hora de você experimentar também. Você pode ser o próximo a dar o depoimento aqui no programa. Então já vai ligando, hein? 0800 020 1738 ou acesse o site para comprar. E quem ligar agora e pedir o Super Kit Família vai ganhar um presente muito especial. A Bolsa Mágica Oiti. Ela é térmica e pode ser usada quente ou fria para ajudar no tratamento de dores como cólicas, contusões, torcicolo ou até mesmo dores reumáticas. E mais ainda, na hora da ligação, falando que estava assistindo ao Tudo Posso, vai ganhar de presente o colágeno. Colágeno que ajuda a manter a sua pele mais firme, mais jovem, mais saudável. Aproveite então essa promoção, não perca tempo, ligue agora. 0800 020 1738 ou compre pelo site oitisuplementos.com.br. Olha, no site do Oiti, você encontra matérias sobre saúde, dicas de bem-estar e tem até receita. E no site, você também pode comprar toda a linha de produtos da Oiti, além do ômega 3. É só acessar oitisuplementos.com.br para comprar os produtos de maneira rápida, prática e segura. Oiti, conviva melhor. A gente volta então para a nossa entrevista. Ô, Gu, você tá com bexiga aí, Gu? Posso brincar? Deixa eu brincar? Você não vai deixar eu brincar? Olha o Gu, gente, não vai deixar eu brincar com a bexiga. Deixa eu entrar aqui na sala. Vamos lá. Doutor, Tá brincando, tá? possibilidade de cura. Existe? Então, existem pesquisas, Rafael, que estão buscando, na verdade, a possibilidade de alteração das sinapses. Sinapses? Sinapses. Sinapses são as ligações e encontro entre as células nervosas. Aham. Existem estudos que mostram que o autismo, na verdade, é causado por uma alteração aos 18 meses, principalmente, do corte das sinapses cerebrais. Na verdade, o que acontece é o seguinte, o cérebro, ele se interliga no nascimento e aquelas ligações que são redundantes, elas são cortadas para que as outras possam crescer. E esse corte aos 18 meses, assim entende-se que no autismo ocorre de uma forma indevida. Então existem drogas que estão tentando, estão em teste para tentar reverter esse processo. É isso. Exatamente. A convivência de uma pessoa autista na sociedade hoje, como é? O que a gente espera, inclusive, no caso do Gustavo? Então, o caso do Gustavo, com relação a outros casos também, com o tratamento a gente espera que a criança saia de um nível de dependência total para semi-independência e, enfim, independência. Isso ocorre quando ele consegue avançar na gravidade. Grau moderado para um grau leve. Nesse momento, o que a gente vai perceber são dificuldades mínimas de sociabilidade e comunicação, que podem ser trabalhadas de uma forma mais adequada, uma vez que ele consiga ter uma fala avançada. Vocês tiveram que adaptar a rotina de vocês em casa, Tamires? Sim, a Em gente função do teve que Gustavo, mudar o que muita mudou lá? coisa.
Objetos, não mudar objetos de lugares. Onde eu mudei um quadro, ele ficou muito, muito nervoso. A gente não quadro sabe. de Um lugar? quadro, Por que ele isso percebeu. acontece, doutor Leonardo? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: eles se organizam e entendem a rotina de uma forma que eles têm dificuldade em aceitação de mudanças. Eles não reagem bem às mudanças do ambiente. Olha. Eles têm uma estabilidade. É dificuldade de se adaptar às mudanças. As mudanças, seria isso? exatamente. O sistema nervoso dele é um sistema nervoso muito vulnerável do ponto de vista de estímulos. Se você, por exemplo, a criança, autista, eles se estimulam com muita facilidade, já que no sistema nervoso central deles existe uma maior quantidade de circuitos excitatórios em comparação com os circuitos inibitórios. Com isso, qualquer mudança, qualquer estímulo que ocorre, eles reagem de uma forma mais intensa. Imagino que carinho, paciência, o amor sejam fundamental, não é, Tamires? Amor é a palavra essencial, até para os pais como para a população total, né? Que o amor diz tudo, né? Porque todos nós somos diferentes, ninguém é igual a ninguém. Olha, no dia de hoje, muitas cidades estão literalmente se vestindo de azul, né? Eu sei que é a cidade de Araras, né? De onde a Tamires vem, traz o Gustavo, traz o Davi também, meu amigo, tá aqui, o pai que está acompanhando essa entrevista. Ilumina um obelisco lá na praça de azul, vão soltar balões azuis, né? Mas o importante é que a sociedade se envolva com essa discussão, não é, doutor Leonardo? Exatamente. Não fique restrito apenas ao público, né, atingido. É importante dizer que desses 2 milhões de pessoas que são portadores de autismo, apenas 20% têm o diagnóstico. Apenas 20%? Mas por quê? Em razão justamente da não conscientização, da dificuldade de procurar um profissional adequado, de ter o diagnóstico. Mas Isso nesse é uma caso... questão mundial. Não, mas esses 80% que ficam fora do diagnóstico, são graus mais leves, mais pesados? Não tem esse. Não dá pra falar isso. Não dá pra saber. Tá certo. Doutor Leonardo, obrigado. Muito obrigado pela tua pelo presença. convite. Tamires, obrigado, viu? Obrigada, Davi, doutor. valeu por ter vindo com a gente aqui. Gu, depois eu tenho um presente pra você, tá bom? Olha que legal. Tem uma surpresinha pra você aí, tá? A gente vai brincar junto, tá? É aquele barquinho que vocês viram a gente fazer ali, que vocês viram, a Thaís Cato deixou pra ele de presente, tá bom? Gu, tá bom? Presente? Agora, nós vamos para um rápido intervalo, então. Daqui a pouquinho a gente volta, aí tem Pilates, é isso? Culinária. Então tá jóia, a gente já volta.